CG Câmara, Campinas. Relacionado ao projeto do vereador Tico Costa, eu estou inclusive pegando aqui agora o ofício aí que foi feita a solicitação com o número do projeto, porém, para que a comissão pudesse deliberar, ter o relatório que já havia sido designado o vereador Vinícius Gratti, mas o vereador Tico Costa, na manhã de ontem, ele fez um requerimento pedindo vista do projeto por 20 dias, conforme dispõe o artigo 77 do nosso regimento interno, e eu deferi, evidentemente, eu não deveria agir de outra forma, dentro de um princípio democrático, dentro de um princípio da transparência que norteia os trabalhos dessa comissão, e foi deferido, razão pela qual, então, esse item relacionado ao projeto do Uber, até então apresentado então pelo vereador Tico Costa, que já estava em fase de análise do relator, e na sequência vista aos demais membros da comissão, perde objeto, na medida em que, como eu havia dito, o vereador Tico Costa fez a solicitação de vistas do projeto. Mas, por precaução, essa comissão ela solicitou também essa reunião para que nós pudéssemos, de uma maneira definitiva, já deliberar sobre as moções. Eu sei que todos os vereadores, sem exceção, têm tomado cuidado ao apresentar as moções, também no sentido que a comissão ela tem procurado, com o apoio da Procuradoria, e aí eu quero destacar os dois procuradores aqui presentes, o doutor Luiz Antônio e a doutora Bruna, eles têm dado todo o suporte para a Comissão de Constituição e Legalidade, em especial esse suporte tem sido também dado nos dias de sessões, tanto de segundas e quartas-feiras, nós temos os procuradores compondo a mesa que dirige os trabalhos, e eles têm nos auxiliado em todas as demandas que são solicitadas. E na verdade, eu solicitei a presença deles para que a gente pudesse, de uma vez por todas, então, deliberar sobre o tema moções, que às vezes pode incomodar um ou outro vereador, sempre sob o aspecto da constitucionalidade, da legalidade. E por que não dizer, às vezes a gente confunde um pouco também, em razão da solicitação, do encaminhamento do vereador autor, pelo mérito. Então, eu fiz essa solicitação. Chega a minhas mãos o requerimento do vereador Tico Costa, que eu passo a ler aos senhores. Ofício 30/2017, ao excelentíssimo vereador Luiz Henrique Cirilo, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade. Assuntos: vistas ao PLO 180/2016, processo 222.105/2016. Senhor presidente, nos termos do artigo 77 do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência vistas ao projeto de lei ordinário 180/2016, processo 222.105/2016, pelo prazo de 20 dias. Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e levar em consideração atenciosamente Tico Costa, vereador líder do PP, 29 de agosto. No mesmo dia, eu encaminhei para a Coordenadoria de Apoio às Comissões, em atenção à solicitação de vistas do autor do PLO 180/2016, processo 222.105/2016, defiro para que esse projeto seja encaminhado ao requerente por 20 dias, conforme o artigo 77 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Anexo segue cópia da solicitação do autor do projeto, dirigida a este vereador, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade. Posteriormente, requeiro que seja remetido diretamente ao relator. O relator, então, já é o vereador Vinícius Gratti. Atenciosamente, Campinas, 29 de agosto. Bom, enfim, então, quanto a esse assunto, então fica superado. Eu agradeço até todos os vereadores, sem exceção, que compareceram na tarde de hoje para que a gente pudesse deliberar sobre esse projeto 180/2016. Porém, nos resta, então, para que a gente possa tornar frutífera a nossa reunião, o assunto relacionado a moções. Eu gostaria, claro, eu deixo aberto aqui o vereador professor Alberto, que tem sido um grande companheiro, como o vereador Carlão, os demais vereadores, para que a gente possa tratar desse assunto. Vereador Vinícius, nós temos enfrentado um problema relacionado ao mérito propriamente dito das moções. Por que eu digo isso? Quando o vereador, independente do partido, ele apresenta a sua moção e é passado para a comissão fazer a votação interna da legalidade, eu quero deixar claro que esse procedimento
já foi anteriormente analisado pelos nossos procuradores. Então, quando chega às mãos da Comissão de Constituição e Legalidade, aquela moção, no primeiro momento, é constitucional. Ela pode não ser do agrado do vereador, em razão da agremiação partidária do autor ou da sua agremiação, muito embora não seja meritório na visão de um ou de outro vereador, mas sobre o crivo da Comissão de Constituição e Legalidade é legal. Salvo uma falha que possa ocorrer numa análise da Procuradoria. O que nós temos presenciado a título de exemplo, isso não tem ocorrido. Então, eu gostaria de ver com os senhores para que nós pudéssemos agir mais pelo lado da legalidade, pela análise jurídica, e deixar um segundo momento, caso o voto do vereador, caso o pensamento do vereador seja contrário àquilo que foi expressado pelo autor da moção, ele pode se posicionar por ocasião da votação do plenário. Acho que seria uma coisa racional da comissão. Gostaria de ouvir o vereador professor Alberto, gostaria de ouvir os vereadores. Senhor presidente, Luiz Henrique Cirilo, nobres vereadores, Carlão, J. Silva, vereador Rodrigo da Farmadic, vereador Vinícius Gratti e demais presentes. Boa tarde a todos. Senhor presidente, houve uma mudança, né, regimental, em que agora as moções são votadas, né, nominalmente. E naquele momento que a gente pega as moções ali, é um momento também que não dá para a gente fazer uma análise aprofundada. O senhor já disse que elas já vêm teoricamente aprovadas, já tem uma percepção que não há problema de constitucionalidade e legalidade. Pelo fato dos vereadores fazerem depois a votação, eu acho que até ficou meio redundante a gente... porque a nossa análise não é de legalidade, não é de mérito, não é? É de legalidade. A Comissão de Constituição e Legalidade faz análise de se é constitucional, mas se ela já é, então virou uma redundância o nosso papel ali, teoricamente, porque se já é legal, aí chega para eu falar se ela é legal ou não, se ela já passou por um trâmite de legalidade. O senhor me permite? Claro, nós estamos num diálogo. nós estamos dialogando. Inicialmente, eu agradeço a participação do vereador professor Alberto, sempre com posicionamentos prudentes, mas somos nós ali que temos a prerrogativa de votar a legalidade. O procurador, a exemplo de um parecer, ele posiciona sob o ponto de vista jurídico, legal, mas o senhor tem a prerrogativa de se posicionar totalmente contra aquela análise. Como até então, eu quero deixar até bem claro, pegar o gancho do senhor, como até então, quando nós não tínhamos a votação em plenário das moções, era uma votação política ali naquele momento. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou do PSDB. Então, uma moção do PT, eu analiso sobre um ângulo político aquela moção. Eu entendo que agora, com essa reforma que teve do próprio regimento, nós podemos ser mais técnicos e continuarmos com o apoio da Procuradoria. Nós não temos tempo hábil, nos é dado alguns minutos. De praxe, nós pedimos 10 minutos para que nós possamos apresentar aos demais vereadores que compõem o quadro de vereadores, caso tenham interesse, quais serão as moções votadas. Mas esse auxílio que a Procuradoria nos dá, não nos tira o direito de votarmos diferente deles. Mas, teoricamente, quando elas chegam lá para ser votadas, elas já passaram por um crivo da própria instituição Câmara, claro, projetando, dizendo que teoricamente, aquelas moções são constitucionais legais. Aí eu, tecnicamente, vou fazer uma análise do que, teoricamente, já está sendo declarado. Eu não vou poder dar nenhuma posição meritória ou mesmo ideológica, como o senhor bem pontuou, porque agora os vereadores votam no mérito, que aí eles podem se manifestar favorável. Eu acho que ficou meio estranho essa situação. Se me permite, vereador? Claro. Bom, primeiro, cumprimentar aí a todos os presentes, vereadores que compõem aqui a comissão, em nome do vereador Cirilo, que é o presidente da comissão. Eu acho que, vereador Cirilo e demais componentes da mesa, eu entendo que hoje à tarde eu estava conversando com o vereador Rodrigo da Farmadic e nós discutíamos justamente essa questão, né? Se
o parecer que é dado com o crivo da Procuradoria ou da Coordenadoria de Comissões, né, de apoio às comissões, está aqui o doutor Henry, estão aqui os procuradores, doutor Luiz, doutora Bruna Daniela. Nós temos que lembrar que nós estamos numa casa política, né? Se o próprio Supremo Tribunal Federal muitas vezes diverge entre os seus ministros, né, em relação ao que é ou não constitucional, né, eu acho que é muito natural que os vereadores, enquanto casa política, eles divirjam em relação à questão da legalidade. Isso é muito natural. Mas nós temos que lembrar algumas questões também, né? A primeira, que a moção ela é um documento que fala pela casa, né? Muitas vezes ela não é muito considerada a sua importância perante o público ou perante mesmo os próprios vereadores, mas nós devemos lembrar que em outras oportunidades, em outras ocasiões, em outras legislaturas inclusive, as moções que Campinas aprovou ou deixou de aprovar, vereador Cirilo, viraram notícia nacional, inclusive, né, para o bem e para o mal da casa. Então, nesse sentido, é que nós temos, sim, que fazer uma análise muito fria da parte da legalidade, mas sob um olhar político, né? E em cima disso, né, eu queria dizer que, no momento anterior, nós tivemos que, com o apoio da Procuradoria da Casa, inclusive separar aquilo de forma mais... o Irineu acompanhou também esse processo, o que era requerimento e o que era moção, porque era muito comum que, nos casos em que o vereador deveria utilizar do instrumento requerimento, se utilizava do instrumento de moção. Então, nesse sentido, eu acredito que essa mudança do regimento interno, em relação, inclusive, à aprovação da moção, né, que a moção ela tem que ser discutida e votada nominalmente, né, ela dá um caráter de maior importância à moção, que é o que ela tem realmente, porque ela fala pela casa e não só pelo vereador que é autor da moção. Inclusive, hoje aqui, se me permite a propaganda antecipada, nobre vereador Cirilo, eu estou trazendo à casa uma moção, né, que apela ao ministro da Indústria, Comércio e Serviço para que o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ela tenha aí abertura de novos concursos públicos, porque está existindo uma reclamação muito grande em relação a esse tema. Então, nesse sentido, nós iremos discutir mais tarde na sessão. Mas apenas para que eu também não me estenda demais, já vou concluir, vereador Cirilo, como eu disse, né, a questão da votação nominal, eu achei que isso foi muito importante para a questão da aprovação da moção, e lembrando que essa comissão já se atentou anteriormente na questão de diferenciar a moção de requerimento e, finalizando, a questão do nobre vereador, colocada pelo nobre vereador professor Alberto, que, muito embora a Procuradoria ou a Consultoria Jurídica da Casa, não apenas no caso da moção, porque é muito difícil, quando há alguma ilegalidade formal que seja na apresentação da moção, de cara a Procuradoria nos informa e imediatamente nós arquivamos. Mas nos momentos em que isso não ocorre e a comissão recebe um parecer, inclusive favorável da Procuradoria da Casa, sim discricionário, prerrogativa dessa comissão arquivar ou não. Muito obrigado. Então, vereador, como eu fui interrompido, né? Deixa eu fazer agora a minha consideração em cima da palavra do doutor Vinícius. Bom, então eu vou analisar o mérito. Porque se eu vou ter uma análise política, então não é só constitucionalidade e legalidade. Então também eu tenho a liberdade de fazer essa análise. E isso já não caberia à votação dos demais vereadores? Foi exatamente esse o meu questionamento, é exatamente essa questão. Eu fico tecnicamente só numa análise de constitucionalidade e legalidade, ou eu vou ter essa liberdade ideológica que ele propõe?
na comissão. É isso esse é o objetivo da então, nossa... E aí ficaria redundante. Então, por que passar então para uma votação? Mas o posicionamento se nós já podemos resolver a questão? O posicionamento da Procuradoria ela é consultiva. Eles oferecem uma consulta sobre o tema. Nós temos a prerrogativa de discordar e votarmos contra. Então, mas dentro de uma perspectiva de constitucionalidade e legalidade. E hoje nós adotamos. Hoje quase que é predominante. Todos os membros da Comissão de Constituição e Legalidade, eles se socorrem desse auxílio à Procuradoria para ter mais fundamento para eles dar um parecer. Hoje dá uma segurança jurídica ao vereador relator, tendo uma análise feita pela Procuradoria ou mesmo pela Comissão de Apoio às Comissões, e aí eu destaco o Dr. Henry presente, aí, como bem foi lembrado pelo vereador Vinícius. Mas o tema da discussão eu acho que é pertinente, eu acho que essas divergências, nós precisamos tentar chegar num consenso, porque essas divergências sempre ocorreram em plenário. Quantas vezes nós já nos encontramos em reuniões relacionadas às análises das moções e aquele vereador é mais amigo, aquela vereadora ou aquele vereador é de um partido contrário ao grupo de partidos aliados, e aí nós nos posicionamos, às vezes, de acordo com a ideologia partidária. Vereador J. Silva. Boa tarde a todos. Cumprimentar a todos os vereadores, em nome do presidente da comissão, Cirilo. O assunto realmente é bastante polêmico e eu vejo com muita satisfação a discussão com relação às moções. Eu estou nessa casa já há muitos anos e a moção ela sempre foi tratada, desculpe o termo, pode até ser pesado esse termo, de uma forma até meio banal. Ela sempre foi tratada dessa forma. É um documento, não tem valor nenhum, isso não vai resolver problema nenhum. Quando não é, eu acho uma importante ferramenta que o vereador tem em mãos. Agora, as atitudes que estão sendo tomadas ultimamente por essa comissão são importantes porque o vereador Vinícius lembrou muito bem. A moção não é um documento do vereador, não é a voz do vereador, é a voz da casa. A partir do momento que foi aprovada... É a voz da Câmara Municipal de Campinas. Então, eu fico muito contente, sou suplente desta comissão, o vereador Zé Carlos não pôde comparecer, tinha um compromisso. Estou aqui representando o vereador Zé Carlos e eu fico muito contente em ver a discussão com relação a requerimentos e moções, porque são documentos realmente muito importantes que falam em nome da casa e não somente em nome do vereador. E entendo também que a discussão é polêmica porque existe também um lado político, existe o lado da legalidade e existe também o lado político da moção. Então, é um tema bastante polêmico e vai dar muita discussão ainda. Eu agradeço, vereador J. Silva. Antes de passar a palavra ao vereador Carlão do PT, quero registrar a presença do vereador Marcelo Silva. A comissão está completa hoje, mais uma vez, né? Apenas lembrando que o assunto que nós estamos tratando nesse tema está no capítulo 4º, artigo 139. Moção é a proposição em que é manifestada a opinião da Câmara sobre determinado assunto, apelando, apoiando ou protestando. Foi alterado agora pela resolução 933. Essa é a nova redação já ou não? Isso. Inciso 1º. A moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída necessariamente por um texto que será objeto de apreciação pelo plenário. 2º. Lida no expediente ou após recebida pela mesa, será a moção deliberada na mesma reunião, desde que protocolada até às 18h30 e após análise da Comissão de Constituição e Legalidade. 3º. A mesa deixará de receber moção quando o objeto por ela avisado possa ser atingido através de indicação ou requerimento. Esse trabalho da mesa já é o trabalho feito também pela Procuradoria, que já filtra nesse momento, né? E inciso 4º, para que a aprovação da moção é necessária a maioria absoluta dos votos. Então, fica aqui. Eu passo agora já direto ao vereador Carlão do PT, depois eu gostaria de ouvir uma palavra do nosso procurador, o vereador Luiz Antônio. Obrigado, senhor presidente. Procurador, né? Falei vereador, né? Mas pode ser um dia. Eu gostaria de falar depois. Bom, primeiro que quando teve a convocação dessa reunião, eu achei que tinha alguma proposição nova para ser debatida, porque, pessoalmente, eu não vejo nenhuma polêmica
porque acho que é papel da comissão fazer análise jurídica, se tem constitucionalidade ou não, se está correto ou não aquela moção do ponto de vista legal, e, em seguida, depois nós vamos debater o mérito dela. E nós já vivemos essa experiência aqui na casa, eu não fazia parte da comissão, mas nós não podemos esquecer, por exemplo, o projeto da ideologia de gênero, por exemplo, veio com da Procuradoria com parecer legal. E nós consideramos inconstitucional, no entanto foi aprovado, né? Teve toda aquela polêmica. Então, o papel que eu penso que a comissão tem que cumprir é esse mesmo que nós estamos cumprindo, com olhar para ver se não há inconstitucionalidade, a partir do parecer da Procuradoria, e depois, no mérito, posso votar contra. Então, acho que o papel é importante e deva continuar da forma que está. Porque, na comissão, se a gente for matar os projetos, o mérito do projeto na Comissão de Constitucionalidade, a emenda que foi feita no regimento deixa de cumprir o papel. Não precisaria do vereador votar depois. Então, eu penso que nós devemos permanecer da forma que está. Eu penso que essa discussão surgiu a partir da última sessão, da quantidade de moções que cada vereador apresenta em cada sessão. Eu penso que isso talvez a gente podia pensar em algo, mas fora isso eu penso que do jeito que está redigido está correto. Agradeço, vereador. Então eu passo já para o vereador Marcelo Silva, na sequência para o nosso procurador. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, peço desculpas aí pelo atraso. Fiquei sabendo, infelizmente, hoje à tarde da reunião, muito embora os demais já tivessem ciência desde segunda-feira. Então, essa foi a razão do meu atraso. Telefonei hoje cedo, fiquei sabendo, infelizmente, pelo jornal dessa reunião extraordinária. Então, fica aqui o meu registro pelo meu atraso. Com relação à moção, eu também não vejo nenhum problema. Até fui eu autor aí de um projeto de resolução que alterou o quórum de votação justamente para, entre aspas, proteger nós vereadores, porque hoje a votação era nominal. Porque antigamente se passava, era votação por maioria, né, chamada de votação, os vereadores permanentes como estão aprovados. Então, hoje, justamente nós fizemos essa alteração justamente para quê? Para que o vereador ele possa fazer a sua análise com relação ao mérito. E se ele quiser votar não, ele simplesmente fala não, e aí fica registrado aqui na Câmara, justamente para proteger, porque muitas moções passaram aqui na casa e a casa foi tida como, entre aspas, vexatória, muitas moções vexatórias aqui na casa. Então, essa foi uma alteração que eu fiz. Eu acho que a análise que a gente faz com relação estrita à legalidade. Se ela é legal, acho que a gente tem que, obviamente, tem que, sim, nós entendemos na comissão e vai para o mérito. Eu acho que talvez o que nós temos que verificar o número de moções por realmente vereador, porque na última sessão realmente foi um número excessivo, né, Alberto? Eu acho que é um exagero, 6, 7 moções por vereador. Então, talvez nós possamos aqui nos entendemos e talvez regulamentarmos aí 2, 3 moções por vereador, que eu acho extremamente razoável, um número razoável. E nós, da comissão, analisamos a legalidade e o mérito fica o plenário pela votação por maioria absoluta dos votos, que é a votação nominal. Então, só queria deixar esse meu registro. De maneira alguma quis dificultar a aprovação, muito pelo contrário, era mais para proteger cada vereador, porque cada vereador pode sim dar o seu voto com relação ao mérito da moção, para que fique registrado aqui na casa. Se porventura sair em algum jornal, em alguma televisão, aí, aprovou a moção do Trump, aprovou a moção de não sei o que, não foi a casa que aprovou, foram os vereadores tais, e os outros vereadores foram contrários. Então, era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer, por enquanto, a todos, né? Vereador Carlão do PT, que foi o penúltimo. E, por último, eu quero dar um registro aqui. Pois, o senhor me permite? Serei breve. Só vou concluir um raciocínio. Eu gostaria de
deixar um registro aí da contribuição que o vereador Marcelo Silva traz a essa casa, traz à Comissão de Legalidade no que se refere hoje às votações nominais das moções. É fundamental. E isso permite com que a gente possa realmente analisar tecnicamente a moção, conforme nos é num primeiro momento, passado pela uma análise da mesa antes de chegar às mãos da comissão. Agora, quanto à reunião, todos os vereadores na sessão foi tomado um conhecimento a todos os vereadores que estavam no plenário. Vereador Carlão do PT, vereador Zé Carlos, que no momento já indicou o vereador J. Silva, o vereador Rodrigo da Farmadic, o vereador Vinícius Gratti, o vereador professor Alberto, todos no plenário já sabiam da reunião. É que o senhor, naquele momento, não se encontrava, porém eu tomei o cuidado que, para que fosse oficiado todos os gabinetes. Hoje, no período da manhã, todos os gabinetes receberam um ofício para que a gente pudesse não privar nenhum vereador de participar. Vereador Rodrigo da Farmadic. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os vereadores aqui presentes, da mesa, membros da comissão. Senhor presidente, só queria pontuar que, como já lhe disse, tanto os projetos como as moções, eles passam pela coordenadoria de apoio, pelo crivo da procuradoria, como o nome já diz, é de apoio, e nós não necessariamente temos que concordar com o entendimento jurídico que vem no parecer. Então, eu não vou abrir mão de votar contrário ao entendimento jurídico numa moção, apenas para que depois seja votado o mérito. Se eu achar que é ilegal, não passar na legalidade, eu vou votar contrário na legalidade quando for para votar moções. Perfeito. É prerrogativa do senhor, como vereador, votar da maneira que a sua consciência recomendar. E de acordo com o seu interesse político, claro. O objetivo da reunião da comissão foi para que nós pudéssemos tentar um alinhamento de uma conduta. Agora, o vereador Vinícius, o vereador professor Alberto, todos que me antecederam, o vereador Jota, o senhor, o vereador Rodrigo, o vereador Carlão, Marcelo, todos, sem exceção, têm a sua prerrogativa. São membros da comissão porque foram indicados por seus partidos. Consequentemente, a orientação política vem também para a comissão. Agora, mesmo votando contrário a uma moção, mesmo sabendo que ela é legal, querendo votar contrário, claro que é prerrogativa de qualquer vereador. Nós não estamos aqui para tentar fechar em copas aqui e falar, vamos fazer em grupo, para tentar ou ajudar todos os vereadores, e nada disso. O objetivo dessa reunião é que, se não houver, que haja um consenso para que nós tenhamos consciência que nós vamos estar votando a legalidade. Se o vereador, dentro das suas convicções, dos seus conhecimentos, ou em razão da falta de conhecimento, quiser votar contrário à maioria, nós deveríamos agora começar até a fazer o posicionamento de votos contrários, para que não deixe dúvida até e para que fique prestigiado aquele vereador que se posicionou de uma forma ou de outra, né? Mas será sempre respeitado, vereador Rodrigo. Eu gostaria de ouvir o nosso procurador, o Luiz Antônio. Então, boa noite. O Cirilo, o que basicamente eu teria a dizer, moção, pela própria definição regimental, né, que é uma manifestação da opinião, né, da Câmara protestando sobre um determinado assunto, apelando, apoiando ou protestando, né. Então, por aí já se vê que apesar de estar entre classificado como uma proposição, né, mas é um instrumento político, na verdade. Tá? E quando se fala que na Procuradoria, lá no momento, na mesa, nós fazemos essa análise do ponto de vista legal, constitucional, né, eu só queria fazer uma retificação aí, porque, na verdade, essa primeira análise, né, que há um juízo de admissibilidade pela mesa, tá? Então, para ver se esta moção ela é regimental ou antirregimental. Nós não fazemos uma análise do ponto de vista da constitucionalidade, porque ficaria até estranho, por exemplo, você analisar do ponto de vista da constitucionalidade algo que é uma opinião, que é uma manifestação essencialmente política. Tá? Então, o que nós fazemos, auxiliamos a mesa nesse momento, é justamente para verificar se ela é regimental ou antirregimental. Por quê? É o juízo de admissibilidade que cabe à mesa. Tanto é que o próprio regimento diz que a mesa deixará de receber moção quando
né, aquilo que se objetiva através dela possa ser alcançado através de um requerimento ou uma indicação. Tá? Então, é o trabalho que nós fazemos. Nós não entramos nesse aspecto da constitucionalidade. Tá? Acredito que nem a própria comissão, a bem da verdade, ela faz esse... É que existe, né, causa essa perplexidade, uma vez que passa por quase que duas instâncias né, aí, que seria da comissão e do plenário, né, duas instâncias de votação. Mas, na verdade, tanto na comissão quanto no plenário, basicamente esse juízo, a meu ver, ele é político. Tá? Então, ele não é jurídico, ele não é para verificar se é constitucional ou não. A gente só vai verificar se é regimental. A partir daí, como vocês já até colocaram, é uma opinião da Câmara. Então, a responsabilidade para o bem ou para o mal é da instituição, é da Câmara. Então, não é uma questão do ponto de vista que seja analisado do ponto de vista legal ou constitucional. Bom, eu já agradeço a participação. Eu consulto a doutora Bruna, se ela quer fazer algumas coisas. Não? Doutor Henry, pode pegar o microfone, por favor. Boa tarde a todos. Presidente da comissão, doutor Luiz Cirilo, os demais componentes, na figura de quem cumprimenta os demais componentes da mesa. Eu acho que o que eu poderia falar em razão do solicitado seria um detalhe regimental que diferencia um pouco a proposição de moção das outras proposições previstas no regimento. É que a moção ela é feita, ela é discutida e ela é votada num turno único de votação. Isso causa, aparentemente, uma certa confusão, pelo que eu entendi, que tem permeado a fala dos senhores vereadores quanto à possibilidade de votar na Comissão de Constituição e Legalidade de uma forma e votar no plenário, num segundo momento, de uma forma diversa, de uma certa forma contrariando a primeira votação feita na comissão. Eu entendo que, pelo fato de ser uma única votação onde são analisados os dois aspectos, a regimentalidade, como bem colocou o Dr. Luiz Antônio, e o mérito da proposição, eu não vejo nenhum óbice que os senhores vereadores, num primeiro momento, no âmbito da Comissão de Constituição e Legalidade, analisem a admissibilidade, a regimentalidade e a adequação daquela moção ao que ela se propõe, e, num segundo momento, quando reunidos no plenário, num outro órgão deliberativo, votem pelo mérito da proposição, aí sim com um juízo político, um juízo entendendo que aquela proposição vai representar a opinião da casa. Então, como há uma única votação em dois órgãos distintos, o primeiro na Comissão de Constituição e Legalidade, o segundo no plenário, e eu não vejo óbice que o voto, num primeiro momento, seja em determinado sentido e num segundo momento seja no outro. Primeiro, refletindo a constitucionalidade e regimentalidade daquela proposição, e o segundo, analisando o mérito propriamente dito e a posição política de cada um dos senhores. Eu acho que era isso que eu tinha a poder, de certa forma, contribuir para o debate. Muito obrigado. Eu agradeço, doutor Henry, e quero já, antemão, agradecer o Luiz Antônio, nosso procurador, e dizer que hoje nós temos essa condição, a todos os vereadores, mesmo ao vereador Rodrigo da Farmatic, que se posicionou tentando fazer com que seja preservado e demonstrando que vai fazer com que seja preservada a sua independência de votação, eu acho que isso é digno até de elogio. O senhor exerce a sua prerrogativa nesse momento mesmo. Mas eu, por exemplo, eu me sentia numa situação, vereador Carlão, eu e o vereador professor Alberto somos vereadores já de terceiro mandato. Vereador J. Silva, quantos mandatos? Quarto. Vereador Vinícius, terceiro também, né? Então, eu enfrentei alguns problemas que não sei se os outros colegas enfrentaram. Às vezes, uma moção de protesta contra o governador do estado de São Paulo, que é do meu partido. Se eu voto favorável, a linha de barrar uma moção ficava dentro da comissão. Porque ou era aprovada apenas e seguia uma moção de protesto contra o governador por uma conduta que talvez ele tivesse tido, segundo minha análise, legal, correta, meritória. E, na verdade, como era uma proposta de um vereador oponente de um partido de oposição, ela era legal, porém eu entendia que ela não era meritória. Então prevalecia o voto meritório.
e não o voto da legalidade. É isso que eu digo que ocorria até então. Com o advento dessa votação nesse colegiado do plenário, que é um projeto eu acho que de grande importância do vereador Marcelo Silva, permite com que nós possamos... Nós estamos aonde? Na Comissão de Constituição e Legalidade. No primeiro momento, a comissão tem que votar aquilo que o objeto que se destinou à sua inclusão naquela comissão. Claro, podendo cada vereador também continuar votando o mérito dentro da comissão, mas é algo meio... não é muito lógico dentro de um trabalho que a comissão tem que exercer. No plenário, nós vamos nos posicionar de forma diferente. Caso vai ser essa a minha linha de atuação a partir da noite de hoje. As moções, às vezes, até meritória, mas que eu entendi, às vezes legal, mas que eu entendia que não era meritória, eu, como meu poder discricionário do voto, eu votava contrário à moção, porque eu entendia que ela era maligna, ela tinha um objetivo não de contribuir com o Estado, com a União, ela tinha uma proposta mais de tentar fazer com que houvesse um prejuízo da imagem. Mas fica aqui, então, eu já até quero posicionar os meus colegas aqui, o respeito que eu tenho por todos, a contribuição com o nosso procurador, Luiz Antônio, e o nosso Dr. Henry, de apoio às comissões, nos passa, e o meu posicionamento vai ser esse. Dentro da legalidade, eu voto legalidade independente da sigla partidária do vereador. No plenário, aí o meu posicionamento vai ser político, e eu voto segundo as minhas convicções políticas. Senhor presidente, Pode ir. Não, por favor, vereador Vinícius. É só para... duas coisas, senhor presidente, muito brevemente. Eu acabei, por um lapso, deixando de passar aqui os cumprimentos também ao doutor Fábio, né, que faz parte aqui da comissão, e acredito que, depois de ouvir o doutor Henry e o doutor Luiz, deu para ter a gente uma boa diferenciação, né, em relação à regimentalidade e à legalidade, né? E apenas para contribuir aí um pouquinho mais, né, às vezes eu acredito que o mérito ele pode, de certa forma, confrontar a Constituição. Vou dar um exemplo absurdo aqui para que todos entendam, né? Supondo que algum vereador protocole uma moção que apoie os protestos neonazistas, vamos colocar assim, né? Quer dizer, confronta, e vamos dizer, a questão da Constituição Federal. Então, um projeto que deve imediatamente, uma moção que deve imediatamente ir para o arquivo por ilegalidade, mesmo tendo regimentalidade para votação. Por isso é que é importante a Procuradoria e a Comissão de Legalidade, né? E por fim, até por sugestão aqui dos presentes, quero agradecer aqui, de repente, se a ideia hoje da comissão era trazer propostas também, né? Propor aí talvez uma mudança do prazo de apresentação da moção, se isso não poderia também colaborar com a tramitação das moções. Viu? E parabenizar, por fim, o professor Alberto, porque ele foi muito feliz e pertinente em colocar a questão que ele colocou. Eu vou passar já a palavra ao vereador Marcelo, mas quanto ao prazo, às vezes tem situações, tem momentos que ocorrem que o vereador aproveita a oportunidade política para apresentar naquele momento, sempre respeitado o prazo das 18h30. Senhor presidente, parabenizá-lo pela importante discussão. Acho que é algo que realmente deixa-nos na dúvida. Acho que foi importante o esclarecimento aí do Luiz, do Henry. Então, para a gente votar assim, com tranquilidade. Então, talvez possamos pensar em a própria comissão fazer um projeto de resolução tentando limitar o número de moções por vereador. Aqui talvez a gente possa entrar num consenso, 2, 3 por sessão. Talvez isso realmente seja algo que... Porque, assim, a gente não pode fazer moção de tudo, né? Tudo que aparece, não, realmente a gente vai banalizar o Instituto da Moção. Então, talvez possa, presente na figura do senhor, centralizar esse meu encaminhamento de proposta para que nós pudéssemos pensar aí no número de moção por vereador por sessão. Eu já peço para o senhor até fazer, seria um projeto de resolução isso, né? Projeto de... Dizendo que, assim, que essa proposta, se fizer um estudo comparado dos vários regimentos de outras câmaras, a gente vai perceber que isso, essa limitação de o quantitativo existe, né, em alguns regimentos.
às vezes até, sei lá, deve ter surgido por uma necessidade até do que ocorre aqui atualmente. Como não honraria, né, doutor? Isso. Então, aí ficaria, logicamente, que também a critério, né, de vocês, vereadores, aprovarem uma alteração no regimento para estabelecer alguma espécie de limitação aí, dependendo do que Eu só quero lembrar, objetivos. salvo o melhor juízo, nós estamos a 7 minutos de começar a sessão, é isso? 11 minutos. Eu gostaria, como começou, vereador Vinícius, eu agradeço desde já. Vereador professor Alberto, quer fazer alguma consideração? Sim, bom, primeiro, vereador, reconhecer a importância dessa comissão e a seriedade que ela está levando esse processo, né? Não desmerecendo outros momentos, mas a gente percebe a seriedade de cada vereador que faz parte dessa comissão, estudando, buscando caminhos, etc. Para mim foi muito satisfatória essa comissão em ouvir técnicos, né, que possam contribuir, porque eu fui questionado, não sei os demais vereadores, mas eu falei, qual é o seu critério? Qual foi Você não é Constituição e legalidade? Eu sou. Mas então por que você votou mérito? Sendo que depois você vai votar de novo, você poderia depois expressar a sua. Perfeito. Então eu fui questionado, por isso que eu também apontei, mas de maneira alguma eu quero tirar a autoridade da comissão, pelo contrário, eu sou a comissão, então seria um absurdo. Mas reconhecer a importância dessas reuniões, porque isso mostra, então, a seriedade que o presidente e a comissão, de modo geral, têm pautado essas atividades. Eu agradeço, vereador professor Alberto. Eu já aproximo, assim, então, o momento que eu vou encerrar. Quero agradecer ao Henry, ao doutor Fábio também, né? O vereador Vinícius, ele trabalha aqui comigo no cerimonial, ele me ajuda em tudo isso, né? Inclusive, vereador, quero, doutora Bruna, pertinente a questão cerimonialística colocada por Vossa Excelência, cumprimentar também a doutora Flávia, que veio de São Paulo, ela é gerente de relações da Uber e veio acompanhar aqui a nossa comissão. tudo bem, muito bem-vinda, viu? Agradeço a presença do doutor Luiz Antônio. E a todos os demais assessores jurídicos dos vereadores que fazem um papel excepcional. Bom, ele já tendo feito todas as considerações, eu só digo o seguinte, eu quero agradecer muito. Eu acho que a comissão cresceu, porque a gente passa a discutir um assunto e passa a formar uma opinião, às vezes em conjunto, às vezes havendo divergência, o que tem que se respeitar dentro do momento da democracia. Mas eu quero só lembrar o vereador Vinícius Gratti, o vereador J. Silva, o vereador professor Alberto, o vereador professor Alberto, não, estou citando vereadores, eu quero citar os vereadores antigos, que na nossa época, quando nós chegamos aqui, Luiz, e você já estava aqui há algum tempo, nos chegava um projeto de lei com um papelzinho grampeado, A e F, sim ou não, é aprovado A e C, se era aprovado, então se nós preenchêssemos a bolinha do A, ou se preenchêssemos a bolinha do C, que era contrário... Seu F, né? Favorável ou contrário? Favorável ou contrário, isso. Favorável. Daí vinha aquela informação, nós passávamos da coordenadoria legislativa, já fazia completava. O nobre vereador colocava o nome do vereador, que era o relator, exara parecer, daí ela olhava da capinha se era F ou C, favorável ao projeto de lei. Nós mudamos tudo isso. Em 2010, nós apresentamos um projeto de resolução fazendo com que houvesse uma obrigatoriedade, muito embora pareça redundante no regimento interno, não sei se é 79 ou 78, que fala do parecer da comissão, e eu fui buscar lá parecer. O dicionário Aurélio fala que parecer uma opinião fundamentada. E nós mudamos o regimento interno, muito embora pareça redundante, colocando lá que teria que ter uma opinião fundamentada, para que a gente possa fazer. O vereador que quer participar da comissão tem que trabalhar. Se ele não quiser trabalhar, ele tem outras comissões aí, ou nem participe de nenhuma, onde ele possa apenas exercer a sua vereança aí dentro dos bairros ou circulando pela cidade. Bom, eu agradeço mais uma vez a todos os vereadores, Marcelo, Carlão, o professor Alberto, J. Silva, Rodrigo da Farmatic, Vinícius Gratti, e mais uma vez declaro encerrada a presente reunião extraordinária. Muito obrigado. TV Câmara Campinas.